Boa tarde, pessoal. Na apresentação de hoje, iremos falar sobre a produção do etanol. Quem irá apresentar aqui hoje será Ana Clara, Ana Vitória e Beatriz, da turma T1, e da turma T2, Emily e Gustavo. O etanol, ou álcool etílico, é uma substância pura obtida através da fermentação. Existem dois tipos de etanol, o anidro e o hidratado. A diferença entre os dois se deve apenas à concentração de água em sua composição. Enquanto o anidro é um etanol mais puro, com cerca de 0,5% de água, o hidratado possui um teor de 5%. O processo industrial usado convencionalmente produz o etanol hidratado, que é usado nos veículos. Já a produção do etanol anidro requer um procedimento adicional e específico para a retirada do excesso de água. O etanol anidro é usado na produção de gasolina comum. A gente pode obter o etanol a partir da fermentação de vários vegetais, como a cana-de-açúcar, o milho, beterraba, batata, entre outros. No Brasil, a matéria-prima mais utilizada é a cana-de-açúcar, que apresenta também como uma alternativa para a geração de eletricidade a partir do resíduo em forma de bagaço. Segundo os dados da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol, perdendo apenas para os Estados Unidos. A cana-de-açúcar é uma espécie de vegetal que sustenta a produção de etanol brasileiro, enquanto o etanol estadunidense é produzido a partir do milho. Agora a gente vai falar sobre os usos do etanol. O etanol anidro é muito utilizado na indústria, sendo matéria-prima de tintas, solventes e aerosóis. Além disso, ele é usado como combustível misturado a gasolina ou ainda no diesel. Já o hidratado é utilizado na produção de bebidas, alimentos, cosméticos, aromatizantes, produtos de limpeza, remédio, vacinas e como combustível de veículos. Aqui a gente trouxe para vocês a diferença de álcool, etanol, diesel e gasolina. Primeiro de tudo, eles têm origens diferentes, afetam o motor e o meio ambiente de formas diferentes e também possuem aplicações distintas. Álcool e etanol são a mesma substância. Em função de uma resolução da Agência Nacional de Petróleo, desde setembro de 2010, o termo utilizado nas bombas é etanol, embora a palavra álcool continue sendo popular. Enquanto a gasolina e o diesel têm origem fóssil, o etanol tem origem vegetal. É extraído da cana-de-açúcar e é considerado um combustível renovável e menos poluente do que os derivados do petróleo. O etanol vendido nos postos de gasolina é o etanol hidratado. Já o etanol misturado à gasolina é o álcool anidro. Apesar de ter vários pontos positivos, o uso da cana-de-açúcar é apontado por alguns como um potencial de ameaça à produção de alimentos por concorrer terras com o setor agrícola. Devido a essa preocupação e às demandas cada vez mais altas por energia e alimento, várias tecnologias foram aprimoradas para que fosse possível criar um etanol a partir de resíduos agrícolas. Por esse motivo, foi criado o etanol de segunda geração, que é produzido a partir do material rico em lignina, produto normalmente desperdiçado em forma de bagaço de cana no processo convencional de produção de etanol. Bom, meu nome é Emily e eu vou apresentar para vocês o conteúdo dos slides 7 ao 10. Bom, no slide 7 vai falar sobre a pesagem, a análise química e a mesa alimentadora. A pesagem, claramente, é o processo de pesar a quantidade de cana que veio da lavoura. E, em seguida, vem a análise química, que é onde se pega ou se colhe uma amostra de qualquer pedaço, de qualquer cana da safra, para analisar a quantidade de açúcar presente na amostra, para, em seguida, estimar a quantidade de açúcar presente em toda a safra e, com o dado da quantidade de açúcar que tem na safra, poder estimar a quantidade de produto que pode ser feita pela cana, ou seja, a quantidade de etanol que a safra vai produzir. Em seguida, vem a mesa alimentadora, que lava
limpa e leva a cana até a moagem. A mesa lava a cana com água e retira toda a sujeira e outras coisas que podem ter vindo junto com a safra, como pedras, pedaços de metais, penas, etc. Em seguida, vocês verão um fluxograma da produção do etanol. Mais à frente, iremos explicar os processos mais detalhadamente. Mas, falando de forma resumida, a safra de cana chega e vai para a moagem. Da moagem, só o caldo vai para o tratamento químico, que é filtrado e vira melaço. O melaço é, então, fermentado, destilado e retificado e vira o etanol hidratado, que é basicamente usado na produção de bebidas, comidas, produtos, etc. E depois desse processo, ele é desidratado para virar o etanol de combustível, que é o etanol que a gente usa para dar energia para os carros, né? Como eu disse em seguida, no slide 9, vou explicar como funciona a moagem. Bom, a moagem é um processo onde a cana é moída dentro dos rolos trituradores, com o objetivo de separar a parte líquida, a garapa, do bagaço. O bagaço é destinado para as caldeiras para a produção de energia limpa. Tal energia pode ser usada até mesmo para alimentar as próprias máquinas da fábrica do etanol. 70% da cana é garapa, ou seja, quando a cana passa pelo processo de moagem, a maior parte do produto é destinado para a produção de combustível etanol. Oi, gente, eu sou Ana Clara e agora eu vou falar um pouquinho sobre tratamento químico. Nesse processo, há o aquecimento do líquido, que foi gerado após a moagem. As máquinas aquecem a garapa a uma temperatura de 105 graus Celsius, para que a mesma fique livre de qualquer impureza e possa ir para a próxima fase sem nenhuma contaminação. Essa fase é de extrema importância, porque na fase de fermentação, o líquido tem que chegar lá, totalmente livre de qualquer impureza, para que o produto final seja de boa qualidade. Na fase de filtração, há a eliminação de impurezas e resíduos presentes na garapa. Esse líquido passa por um processo de filtração com a utilização de uma peneira. Depois disso, ele é encaminhado para um tanque, onde ficará em repouso, fazendo com que as impurezas presentes nele se depositem no fundo, como um processo de decantação. Após decantar-se, o melado recebe o nome de caldo clarificado. E assim chegamos na fase de fermentação, onde o caldo é levado aos tanques, que recebe o nome de donas, onde ele é fermentado com o auxílio de leveduras. Nesse processo, as leveduras quebram as moléculas de glicose, produzindo etanol e gás carbônico. É um processo longo e muito demorado, que resulta na produção do vinho, que recebe o nome de vinho fermentado, e que possui leveduras e açúcar não fermentado. A seguir, temos a reação em que acontece a fermentação, onde há a quebra da glicose e a formação do etanol e do gás carbônico. Neste processo, o líquido que será trabalhado é colocado em colunas de destilação, nas quais ele é aquecido até se evaporar. Após a evaporação, ocorre a condensação, onde o vinho é separado do etanol, formando o álcool hidratado com seus 96% de grau alcoólico. Após ser realizado o processo de destilação, o álcool hidratado passa pelo processo de purificação, visando retirar as impurezas nele presentes. Posteriormente, este álcool hidratado já preparado é desidratado para que a água presente em sua composição seja retirada e seja formado o álcool anidro, o qual apresenta graduação alcoólica aproximada de 99,5% e é utilizado em misturas com gasolina, formando combustíveis. Olá, gente! Então, eu vou falar agora para vocês um pouco sobre o balanço de massa durante algumas operações na produção do etanol. Então, como vocês podem ver, nessa primeira tabela aí, nós temos os valores do balanço de massa referentes à filtração. E essa tabela é uma tabela bem simples que mostra a vazão de entrada e de saída e a quantidade de Brix. Então, nessa etapa, a gente tem aí a entrada lodo, água e bagaço, sendo que o lodo é o que entra em maior quantidade, e a saída é a torta e o caldo filtrado.
Bom, gente, agora nós temos aí o balanço de massa referente à fermentação e já é possível ver que a tabela ela muda um pouco, porque o valor de Brix, que estava anteriormente durante a filtração, ele é substituído pelo valor de levedura e do etanol, os dois em tonelada por hora e também em porcentagem. Então, de entrada, a gente tem o mosto alimentação, que ele entra em maior quantidade, que é o que vai ser fermentado, e também do fermento tratado, que entra também com uma quantidade significativa, né, para fermentar todo o mosto. E aí, na saída, a gente tem o vinho bruto, sai aproximadamente 321 toneladas por hora. E aí, é apresentado aí pra gente a quantidade de levedura que entra, que sai, qual a porcentagem e também do etanol. Então, agora por último, a gente pode avaliar os valores do balanço de massa para a operação da destilação. E a gente tem aí como entrada o produto que a gente tinha obtido anteriormente na fermentação, que é o vinho, e junto com o vinho entra também o vapor para ser feito o processo de destilação. E como saída a gente tem como produto menos importante a vinhaça e como produto principal o etanol anidro. É possível perceber aí que a gente tem uma nova unidade em que o etanol sai, a vazão de saída, que é em metros cúbicos por hora, e são 17,5 metros cúbicos por hora de etanol que saem, o que é equivalente a 13,82 toneladas. Então, gente, esse foi o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o processo de produção do etanol e de todas as etapas, as operações unitárias presentes no processo, e que vocês tenham gostado. E é isso, muito obrigada!